O cara está rotando heresias. Amigo, existe 3 tipos de língua na Bíblia, meu amigo. A língua dos anjos, a língua do homem e a língua estranha. Você deve estar falando que não existe línguas estranhas, né? Esse labachura, essas coisas. Amigo, tá aqui ó, a Bíblia. Tá vendo isso aqui? Ó. Tá aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 em diante. Tá escrito assim, seu animal. Segue a caridade, ou segue o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, seu jumento religioso dos infernos, porque não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém os entende. E em espírito fala de mistério. Porra, vou repetir de novo, seu animal. Você deve ser católico, porque vocês católicos, vocês são analfabetos de Bíblia, vocês nunca lê. Vocês comem o que o Papa te dá, filho. O Papa, sabe, o anticristo o falso profeta do Apocalipse, a sua religião, é isso mesmo. Tá aqui, ó, de novo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala a língua estranha, jumento, não fala aos homens, senão a Deus. Mas por que não fala aos homens? Tá aqui. Porque ninguém o entende. Os homens não entendem. Você tá entendendo? Senão a Deus, porque ninguém os entende. E em espírito fala de mistério. Se eu tô falando em línguas estranhas e você não tá entendendo, isso é um mistério. Eu tô falando de mistério, eu tô falando direto a Deus. Aí você vem me perguntar que só fala heresia? Esse aqui é a língua estranha. A língua dos homens é aquela que Pedro falou em Pentecostes, Atos capítulo 2. Porque Pedro falava em hebraico e é como se um americano ouvisse na língua dele. Pedro era analfabeto, porra. Pedro mal sabia falar a língua dele, que é hebraico. Só que quando o Espírito desceu nele, o Espírito Santo, ele começou a falar, pregar em hebraico. Só que o povo de outros países que estava ali, estava ouvindo na linguagem dele materna, como se eu fosse brasileiro, estivesse lá, não entendo nada de hebraico, Pedro falando em hebraico e eu escutando em português. E a língua dos anjos provavelmente era a língua falada antes da Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua. Ou seja, qual foi a língua que Deus confundiu antes da Torre de Babel? Fala comigo aí, seu jumento religioso.